Perfeito. Também comentando as notícias do dia, nesta terça-feira, Roberto Mota. Mota, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Esses atos de ontem, que leitura é possível fazer desse clima em Brasília e se isso pode se estender pelos próximos dias até a posse? Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia, meu colega de bancada, toda a nossa audiência. Tiago, a leitura clara que é possível se fazer apenas e pura e simplesmente observando as imagens de ontem é que o que aconteceu ontem foi uma tentativa de provocar tumulto, de provocar confusão, executada por gente que já tem o hábito de fazer isso, que sabe como fazer isso. Foram inúmeras imagens mostrando essas pessoas, por exemplo, caminhando de carro em carro, metodicamente colocando fogo nos automóveis estacionados. A gente viu uma pessoa com toda a aparência e o comportamento do que se chama de antifa, né, de black bloc, quebrando uma pedra para poder usar, provavelmente transformá-la em pedras menores e sair agredindo, depredando, quebrando coisas. Nós vimos uma pessoa com a balaclava, né, que é a roupa típica dos antifas e dos black blocs, com a atiradeira, jogando pedras na direção de não se sabe muito bem o quê. Então, isso é tudo menos o comportamento de manifestantes democráticos que pedem o retorno do Estado de Direito. Então, esses manifestantes estão indo às ruas há mais de 2 anos, né, bem mais de 2 anos. Eles sempre tiveram o mesmo comportamento pacífico, respeitoso. Na última grande manifestação em Brasília, em 7 de setembro, me lembro da nossa repórter mostrando que nem lixo tinha ficado no chão, depois de uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas. E aí, de repente, num momento crítico, num dia em que realmente muitos brasileiros se sentiram estapeados no rosto, né, com aquela cerimônia de diplomação, que parece que foi uma reunião do clube das pessoas que mandam no Brasil. Além de fazerem lá os seus elogios, muitos ainda mandaram recado para o povo brasileiro de que os manifestantes seriam caçados. Aí, logo após isso, vem uma atitude, mais uma atitude completamente incompreensível e que para muitas pessoas se situa do lado de fora do Estado de Direito, que foi a prisão do cacique, aparentemente simplesmente por estar exercendo seu direito de manifestação. E aí, de repente, no meio da multidão pacífica, da qual nunca veio qualquer ato violento, pelo contrário, essas multidões foram vítimas diversas vezes de atos violentos, tentativa de agressão. Ontem nós mostramos uma mulher que jogou o carro em cima de um manifestante numa cidade do interior do Brasil. De repente, surgem pessoas com a roupa, o comportamento de ativistas de extrema esquerda, ateando fogo em carro, depredando. Então, eu acho que é muito importante, no mínimo, a mídia não prejugar. E é o que ela já está fazendo. A gente já está vendo grandes veículos de mídia acusando os bolsonaristas, acusando os manifestantes antidemocráticos de terem cometido atos terroristas. Eu acho que uma observação, como eu disse, não precisa ser muito especialista em nada. Basta ter 2 olhos e olhar as manifestações, olhar os distúrbios, olhar o comportamento de quem está depredando e destruindo. Não existe tática mais clássica da esquerda, que a esquerda pratica aqui no Brasil desde sempre, mas ficou muito marcada nas manifestações de 2013 e 2014 no Rio, que é de colocar fogo em ônibus. É uma atitude que causa impacto visual. Aí os cinegrafistas lá já estão lá prontos para filmar, fica aquela carcaça queimando fogo. No dia seguinte, isso prejudica o transporte de coletivos. Então, é uma tática assim, mais clássica do que essa, é impossível. Vamos aguardar as investigações, embora pouca gente tenha esperança de que essas investigações vão realmente esclarecer qualquer coisa.
considerando-se as coisas graves que aconteceram no Brasil nos últimos meses e que em algumas dessas coisas, quando as pessoas foram pedir investigação, na verdade, quem pediu investigação é que foi punido. Então, acho pouco provável que ocorram investigações sérias, né? Levando-se em consideração também que o futuro ministro da Justiça, um político de extrema esquerda, um político que era do Partido Comunista do Brasil, agora do Partido Socialista Brasileiro, ontem deu uma conferência sem que tivesse qualquer autoridade para isso. Ele se posicionou ontem e falou como se fosse o ministro da Justiça do Brasil, e não é. Ele está, no mínimo, há um mês de se tornar qualquer coisa. Então, ele não tinha autoridade nenhuma para ir lá fazer aquela conferência de imprensa, e aí, apesar disso, toda a mídia foi lá, nós tivemos que escutar perguntas de repórteres, né? E aí eu coloco entre aspas, implorando ao ministro, ao futuro ministro, ao suposto ministro, que acabasse com os acampamentos, já concluindo de forma inequívoca, né? O repórter já fez ali uma investigação, ele foi promotor, ele foi juiz, e ele já deu a sentença, o que, aliás, está se tornando uma coisa muito comum no Brasil, né? Todo mundo quer ser juiz, promotor. Não, e tem inúmeras imagens vêm chamando a atenção. A gente viu, por exemplo, um carro pegando fogo em um posto de gasolina. Isso poderia ter prejudicado ou causado um incidente muito maior. E agora a gente tem até a imagem de um manifestante que usou um estilingue. Acompanhe. E não é contra a gente! Ô, Mota, esse é o personagem que você citou. Um comentário breve, por favor. É um operador de extrema esquerda treinado com a sua roupa típica, balaclava, mochilinha atrás, na qual provavelmente estão dispositivos incendiários. É inacreditável que alguém olhe para uma cena dessa e ache que um sujeito como esse fez parte de qualquer manifestação a pedido do Estado de Direito.